gente tem o prazer de receber o Dr. João Freitas de Castro Chaves, que é defensor público federal da Coordenação de Migrações e Refúgio. Né? Isso. Então, muito obrigada. Agradeço, Helena, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todas. Estou super feliz de falar nesse encontro, porque eu já admiro bastante o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, tenho visto muitas ações, e para mim é uma grande honra, né, de ser chamado para falar um pouco sobre o trabalho, principalmente sobre a situação de mulheres, migrantes e refugiados no Brasil, nesse cenário que está tão difícil para todas, especificamente, né? Com relação à minha posição, eu sou defensor público federal, apesar de ser pernambucano, né, como o sotaque indica. Eu moro em São Paulo já há 10 anos, trabalhando na defensoria, e sempre trabalhei muito com o tema de imigração, especialmente atendimento a migrantes latinos, regularização migratória, um tema que eu vou falar mais adiante, que é o de imigrantes em conflito com a lei, especialmente mulheres migrantes egressas, que é um tema de minha atenção. E, desde 2017, coordeno uma área especializada da Defensoria em São Paulo para atender migrantes e refugiados em questões de direito migratório. E nós temos um volume relativamente grande, né? Nós, em 2019, atendemos aproximadamente 4.000 processos novos. Então, como a Eliane falou, a gente trabalha no varejo, mas também no atacado. Então, a gente tem esse volume muito grande. E, além disso, nós temos na Defensoria algumas iniciativas que fogem do atendimento meramente individual, que são o de tutela coletiva, de propor ações coletivas em favor de imigrantes, fazer recomendações ao Poder Executivo, participar de debates e diálogos com a sociedade civil. Nós participamos também dos órgãos migratórios em Brasília, especialmente o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, e também fazemos uma função de incidência política no Congresso Nacional e junto ao Poder Executivo. Então, participamos de audiências públicas, fazemos reuniões para divulgar a pauta migratória. E uma coisa que eu acho fundamental quando se pensa em migração é pensar a proporção que isso tem no Brasil. E aí, eu tenho uma apresentação formal, com PowerPoint, mas eu acho que não faz, pelo horário também, ninguém está muito interessado em tantos dados. Vou falar muito por alto. O Brasil hoje tem um problema de poucos dados sobre migrantes, mas o que nós podemos dizer aproximadamente, juntando várias bases de dados que ainda não foram unificadas. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes e desses, no máximo, 2 milhões são migrantes. Mas a cifra deve girar entre 1,5 milhão e 1,8 milhão. Ou seja, o Brasil não tem nem 1% de sua população migrante. Só para dar um comparativo, nosso vizinho, a Argentina, tem 4% de população migrante. Alguns países assimilados em IDH ao Brasil, como a Costa Rica, tem 15% de imigrantes. E o Brasil tem 1%. Aí a gente pensa que São Paulo, olha em São Paulo e diz, olha, o Brasil tem muito Doutor migrante. João, Oi. as várias pessoas perguntando se o senhor pode compartilhar esses dados ou agora, ou se o senhor prefere enviar depois esses dados para nós. Ah, tá. Se o senhor quiser fazer a apresentação, a Simone pode colocar. Envia depois? Envio depois, pode deixar. Eu Tá mando bom. o slide bonitinho e envio. Tá ótimo. Desculpa interromper. Tranquilo. E, principalmente, o que deve ser pensado é que o Brasil tem cerca de 3,5 milhões de brasileiros fora do país. Então, nós podemos arredondar e dizer que para cada migrante no Brasil, há 2 brasileiros no exterior. Então, isso já evita... Está falando aí, Singapura, Cristiane falou, Singapura tem 50% de população migrante. Então, isso já evita qualquer história fantasiosa de que o Brasil é invadido por migrantes, ou que tem uma invasão de venezuelanos, ou de bolivianos, ou de haitianos. O nosso trabalho é muito difícil no campo político, porque nós temos que dar visibilidade ao tema de migratório. Como eu brinco, né? As questões envolvendo o gênero do Brasil são dificílimas. E para direitos da mulher já é um tema muito difícil, sendo que mulheres são metade da população.
População LGBT é um tema muito difícil, mas são cerca de 10% da população, 8% da população. E migrantes são 1% da população. Então, nós temos uma dificuldade da visibilidade e, ao mesmo tempo, desmistificar ideias como o migrante vem roubar empregos, o migrante ele quer tirar o dinheiro do Brasil e mandar para o país dele. Ou seja, é um trabalho que é bastante político também, né? de dar visibilidade e desmistificar. E o que nós fazemos? Né? O ponto central que se debate no Brasil, em termos de direito migratório, é a nova lei de imigração, que foi editada em novembro de 2017, entrou em vigor em novembro de 2017, e que é uma lei muito progressista em comparação com o Estatuto do Estrangeiro, que era a lei antiga. É uma lei que garante desde coisas simples, como isenção de taxas, até direitos básicos do migrante. Em síntese, o migrante tem todos os direitos que um brasileiro tem como habitante do Brasil. Saúde, educação, assistência social, trabalho, enfim, todos os direitos. E enfatiza muito a ideia de que o Brasil opta não por deportar pessoas. Isso pode ocorrer em último caso. A opção do Brasil é de regularizar ao máximo a população migrante no país. Porque a compreensão que está na lei é quanto mais as pessoas tiverem acesso a documentos, mais elas terão acesso a outros direitos. Ou seja, a regularização migratória é um direito que abre portas para outros direitos. E o que se chama normalmente visto, permanência, etc., nós chamamos de autorização de residência. É o conceito jurídico, né? Não vou me aprofundar muito, em várias hipóteses, estudos, saúde, reunião familiar, quando a pessoa tem familiares brasileiros, acordos bilaterais, como é o caso do Mercosul. Eu fiquei mudo, não sei por que, eu precisei voltar. Acolhida humanitária, por causa dos sírios e principalmente dos haitianos. O refúgio é uma forma de autorização de residência também. E essa autorização ela é concedida em procedimentos que são geridos pela Polícia Federal, em cada estado, em cada cidade onde tem Polícia Federal. E o migrante tem 2 documentos básicos que ele utiliza no dia a dia. Depois ele pode ter outros, pode ter CNH, pode ter carteira profissional, mas no dia a dia ele tem 2 importantes. Um deles é a CRNM, que é a Carteira de Registro Nacional Migratório, que antigamente era chamada de RNE, Registro Nacional do Estrangeiro, hoje é CRNM, que é uma carteira plástica, muito fácil de identificar. E o outro documento é o DPRNM, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório. Esse documento ele vai ser um dia plástico, mas hoje ele é um ponto muito problemático, principalmente para o mercado de trabalho e principalmente, por mais estranho que pareça, para as grandes empresas. Porque ele é um documento que não parece um documento, ele é uma folha de papel A4 ou um papel A4 dobrado no formato de carteirinha com um código, um QR Code, que ele é utilizado para aquelas pessoas que são solicitantes de refúgio. O que é isso? Pessoas que fizeram a solicitação para serem reconhecidas como refugiadas e aguardam uma entrevista com o CONARE, que é o comitê que analisa essas demandas, a decisão do CONARE para saber se o CONARE vai reconhecer elas ou não como refugiadas. Parece uma coisa simples, mas isso gera muito problema, porque esse documento, por ser de papel, não gera credibilidade. E nós temos no Brasil mais de 100 mil pessoas num compasso de espera, ou seja, solicitaram serem reconhecidas como refugiadas, mas o Brasil tem uma fila gigantesca de processos, pouquíssimos entrevistadores, cerca de 15 no país todo, a maioria concentrada em São Paulo e alguns no Rio e outros em Brasília. E pessoas que esperam 5, 6, 7 anos por uma entrevista que nunca chega. Então, são pessoas que estão numa situação muito precária. Tem documento, tem todos os direitos básicos, podem trabalhar. Na época da carteira de trabalho física da CTPS, podiam ter a carteira de trabalho, mas ficam tendo que renovar periodicamente esse documento. E também o Brasil tem outras formas específicas, como é o caso de uma residência específica que foi criada para cidadãos da Venezuela,
e outros detalhes que eu posso responder se for perguntado. Então, vem a pergunta. A gente, até março, estava lidando com os nossos problemas habituais de imigração, que seriam documentação, acesso à Polícia Federal, dificuldades no agendamento. Mas hoje a situação ficou muito pior pela vulnerabilização decorrente da pandemia, especialmente com relação a mulheres migrantes. Primeiro, isso é óbvio, né, que foi o fim, a crise completa do mercado de trabalho e de novos empregos e muitas pessoas que foram demitidas. E, além disso, o que nós percebemos, principalmente nos grandes centros, é que há muitas mulheres migrantes, já faço recorte, que são dedicadas ao setor de serviços ou de pequeno comércio, e especialmente o pequeno comércio de rua. No caso de São Paulo, feira da madrugada, produção têxtil, para quem já consegue ter uma produção autônoma, ou setor de alimentação. E esse setor implodiu, a gente sabe como está difícil para todos. Isso gera um desespero maior para a mulher migrante, homens e mulheres migrantes, mas eu recorto para a mulher migrante, por um dado que pouca gente pensa, que é o das remessas. Quando você vê o migrante, ou atende o migrante em qualquer serviço de empregabilidade, você tem que pensar que aquele migrante, ele pode estar sozinho no Brasil, morando numa república, num quartinho, ou eventualmente num centro de acolhida público. Mas ele sustenta, muitas vezes, a família inteira no país de origem. E precisa fazer remessas ao exterior. Essas remessas estão mais difíceis, como o dólar subiu, o real desvalorizou, e isso implica uma mudança drástica no rendimento das famílias que estão no país de origem, Filipinas, países africanos em geral, Haiti, até mesmo nossos vizinhos da América do Sul. E um outro tema que é muito problemático, essas pessoas elas estão no Brasil numa situação dificílima, sem poder voltar para o país de origem, por restrições de fronteira, por dificuldade financeira. Então, essa paralisia é muito dramática. Em termos de serviços, desde que começou a pandemia, a DPU está fazendo atendimento remoto, que é uma dificuldade enorme, porque nós sempre valorizamos o atendimento presencial. A gente tem aqui em São Paulo uma equipe que faz um atendimento multilingüe e sempre atendeu todo mundo que chegou. E agora o migrante está tendo dificuldade porque não sabe usar e-mail, ou não tem WhatsApp, ou não tem internet no bairro. Ele usava internet do centro, mas ele não tem mais dinheiro para se locomover para o centro. Então, internet é um problema para mandar um currículo, para acessar um serviço, e a DPU também. Estamos muito concentrados no tema do auxílio emergencial. De plano, já tranquilizo que hoje o migrante tem acesso ao auxílio emergencial. E a gente está tendo um problema com migrantes indocumentados. Por quê? Ele consegue o benefício no aplicativo, ou via CadÚnico, por exemplo, mas caso ele precise sacar na boca do caixa, exige um documento brasileiro e a Polícia Federal, desde março, está absolutamente fechada. Agora começou uma reabertura para poucos casos. Com relação à documentação, desde que começou a pandemia, todos os documentos estão com a validade prorrogada, então isso não é um problema, foi uma boa prática do Brasil. Temos um problema que nós estamos lidando, de algum modo, que é o da fronteira, porque o Brasil fez uma opção de ser bastante flexível com relação às fronteiras, bem mais do que os vizinhos da América do Sul, por exemplo. Então, o Brasil admite que brasileiros entrem no Brasil e que imigrantes que já tinham a tal autorização de residência entrem no Brasil também. Não estabelece quarentena, o que pessoalmente eu acho um absurdo, mas bem, não estabelece quarentena. E temos um problema, no entanto, que a fronteira com a Venezuela está totalmente parada, ou seja, ninguém pode entrar e sair da Venezuela, só brasileiros voltando. Isso é uma discriminação muito injusta com os venezuelanos. Já estamos lutando judicialmente contra isso. E também, qualquer pessoa que ingresse no Brasil não pode mais solicitar refúgio. Isso é muito grave juridicamente, nós também estamos batalhando contra isso. O que eu pensei... Aí, bem, um tema que também sempre é muito mencionado pelos migrantes é que muitos estão desesperados pela carteira de trabalho ainda. Isso desde antes da pandemia.
E a gente está tendo sempre o esforço de dizer, tanto para os migrantes como para empresas de recursos humanos ou pequenas empresas, que não há mais necessidade da CTPS. A CTPS foi substituída pela Carteira de Trabalho Digital e também, caso alguma de vocês trabalhe na área de RH, contratações, pode ficar tranquila que o migrante consegue acessar a Carteira de Trabalho Digital só com o CPF. Então, a gente sempre orienta a fazer adotar essa via. Para finalizar, eu recortei alguns temas que eu acho que merecem nossa atenção enquanto atendentes. E por que eu falo atendentes? Porque se todos trabalhamos com o tema de contato direto com o público, apesar do contato ser agora virtual ou muito limitado, não importa se é defensor público, se trabalha na assistência social direta, se trabalha na empresa, se trabalha na área de recursos humanos. A gente tem que sempre pensar que nós somos atendentes em sentido mais amplo. E um ponto fundamental, compreender que a situação a pandemia parou o mundo, parou a circulação, parou a economia, mas as pessoas continuam a ser perseguidas, continuam a sofrer violações de direitos humanos dos seus países de origem, e nós devemos ter um viés de inclusão, especialmente daqueles refugiados, que são solicitantes de refúgio, que aguardam decisão, que estão numa situação muito vulnerável e que não podem voltar para os seus países de origem. Então, é uma situação, é o que eu brinco, já falei até numa reunião isso, olha, você gostaria de estar hoje em Uganda sem poder voltar para o Brasil? Pois é, tem pessoas de Uganda que estão no Brasil sem poder voltar. Um outro tema que eu acho muito importante, migrantes em conflito com a lei. Aqui em São Paulo, nós temos milhares de mulheres que estão cumprindo pena, que já cumpriram pena, que estão expulsas do Brasil, não podem mais ficar no Brasil e querem trabalhar. E o Brasil sequer tem dinheiro para expulsá-las, só para dar um exemplo. E essas mulheres, muitas vezes, são negligenciadas nas políticas, porque cometeram crimes, existe um preconceito. E a gente sempre tenta mostrar que a maioria delas, na verdade, é vítima do crime de tráfico de pessoas. Apesar de ter cometido o tráfico de drogas, foi na condição de pequena mula, né, que é aquela que engole cocaína em cápsulas, que leva em bagagem, etc. Então, eu acho que as políticas de empregabilidade, e aí é um pedido que eu faço pessoal, devem ter essa sensibilidade, e as mulheres merecem receber essa sensibilidade especial, apesar de terem cometido crimes. E um outro ponto que eu acho interessante, que é o da não discriminação ou idealização de imigrantes. Muitas vezes na área da empregabilidade ou do empreendedorismo, se foca muito a atenção em recortes aleatórios ou idealizados do migrante. Existe na literatura sobre políticas migratórias um tema que é muito falado, que é o sonho do bom migrante. Todo país está em busca do migrante ideal. No caso brasileiro, é o migrante que não é negro, porque o Brasil já é um país racista, apesar de não ser dito. Isso tem um background histórico que nem preciso falar, da colonização europeia no sul do país. É um migrante que vem num cenário da família perfeita, o pai, a mãe, uma família regular, entre aspas. É um migrante que tem alta qualificação e só vale se tiver alta qualificação, se tiver baixa não merece atenção. Mas na prática esse bom migrante não existe. Na verdade não existe um modelo de migrante. Cada migrante tem sua história, tem sua trajetória, tem suas perspectivas, tem suas ambições e tem suas qualificações, seus méritos e deméritos. Isso é um tema que eu acho interessante também para evitar o mito de dizer, só quero ajudar sírios. Mas, poxa, existem milhares de congoleses no Brasil que formam uma comunidade extremamente vulnerável, ou de haitianos também, ou pensar assim, só quero pessoas que têm graduação. Nem todos os migrantes têm graduação. Eu digo isso porque a gente já se deparou ao longo da carreira com esses recortes aleatórios que são muito prejudiciais. E só para finalizar, um tema que eu acho importante. Muitas vezes o migrante perde oportunidades de empregabilidade e de capacitação por dificuldades básicas que antecedem a empregabilidade ou a capacitação enfim, o contato laboral em si. Porque não sabe como providenciar um documento, porque não sabe como ter um comprovante de residência,
porque não sabe como obter uma documentação. Então, eu acho que seria muito importante que empresas com um enfoque de defesa e de acolhimento e de serem mais amigáveis a migrantes pudessem ser, de algum modo, uma espécie de assistentes sociais, não no sentido da assistência material, mas de referenciar o migrante para os serviços. Dizer, olha, isso a partir de capacitação, de diálogo, dizer, olha, você pode, se você... Estou percebendo que você tem uma questão de violência de gênero, você pode procurar centros de referência que apoiam migrantes em situação de violência de gênero. Ou você tem uma demanda de assistência social. Você já pensou em procurar o CRAI aqui em São Paulo? Ou em outro local? Já pensou em procurar o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social? Para que cada atendente, não importa se é do setor público ou do setor privado, possa ser um agente de promoção de direitos. Esse é um ponto que me parece muito importante e é com ele que eu finalizo essa apresentação. Agradeço bastante pela oportunidade, espero que tenha contribuído e estou ansioso para discutir e saber se há algum questionamento. Muito obrigado. Excelente a sua apresentação, doutor João. Tenho algumas perguntas, já peço desculpa pelo ruído que está aqui ao lado, mas faz parte de quem é mãe. Claro, claro. Uma das ruído é só de gatas. O meu problema é de filhos fazendo aula de bateria. É difícil. Mais grave. Não, é diferente só. Uma pergunta, uma primeira pergunta que eu acho que vale a pena só reforçar é que logo no começo da sua apresentação o senhor falou sobre o fato do refugiado, quando entra no Brasil e tem a documentação, ele tem muitos direitos. E daí, só comentar que também vem junto com os direitos os deveres, né? Sem dúvida. Paga imposto, paga aluguel e tal. Então, essa era uma dúvida. A outra dúvida que tem é o que acontece com as pessoas que não podem solicitar refúgio. O que elas ficam num limbo, por exemplo? Não sei, o que pode acontecer em relação a isso? Com relação a deveres, são os mesmos de qualquer brasileiro. É até importante salientar que regularizar migrantes é importante para a Previdência Social, porque permite que eles contribuam, além do sistema tributário como um todo. E o que acontece hoje? Muitos migrantes vêm ao Brasil e existe um rol de pelo menos 30 possibilidades de regularização. Mas o que acontece na maioria das vezes é que o migrante não encontra nenhuma outra forma. Como não encontra nenhuma outra forma, o migrante que vem para trabalhar, por exemplo, ele busca autorização de residência para trabalho. Mas o Brasil tem uma política migratória laboral muito focada no migrante de alta qualificação. Técnicos industriais, pesquisadores, investidores, atletas de futebol, etc. E ele não sabe o que fazer. Na prática, o que acontece? O migrante solicita refúgio por dizer, olha, eu sou um imigrante econômico, mas eu venho de um país que não me dá oportunidades, então eu quero oportunidades. E fica, como nós dizemos, pendurado no protocolo, ele fica aguardando essa decisão. Por que isso? O Brasil fez uma opção de permitir que a pessoa solicite e imediatamente já pode começar a trabalhar, que é muito mais progressista do que a Europa fez, por exemplo, em que a pessoa ingressa, fica num centro de detenção administrativa, aguardando a decisão para só depois poder trabalhar. Algumas pessoas que perderam refúgio ou que não conseguem documentação ou outra forma, principalmente mulheres em conflito com a lei, ficam numa espécie de limbo jurídico mesmo. Nós chamamos ela de zumbis jurídicos. Por quê? Não conseguem documentos e vão se virando. O que vai se virando? Vai trabalhando em subempregos, consegue um fixo para trabalhar lavando prato no restaurante, consegue trabalhar no comércio, mas o que nós percebemos é quanto menos documentação, mais vulnerabilização. Aumenta o risco de realiciamento para o tráfico de drogas, de violência de gênero e todo o resto. Então, a gente luta para que as pessoas tenham formas de regularização. Essa é a pauta da Defensoria.
Aqui, emendando uma outra questão, com essa, é sobre a migração ilegal, que é um pouco isso que o senhor está falando sobre essas mulheres que são mulas, né? Mas tem outros tipos de migração ilegal. E aí, nessa pergunta, também eu queria entender um pouco como que a gente consegue identificar, porque nós ajudamos muitos refugiados e nós não temos como fazer, porque até imagino que algumas coisas sejam protegidas por lei, para identificar quem é o imigrante ilegal que nós, porventura, estamos ali ajudando a seguir na ilegalidade. Como que a gente identifica esse detalhe um pouco? De plano, eu já te deixo mais tranquila por uma questão, né? O Brasil, na lei de imigração, como eu disse, fez uma opção muito progressista de tirar a ideia de imigração ilegal. Tanto é que hoje nós substituímos a ideia de imigrante legal ou ilegal por regular ou irregular. Por que isso é importante? Se a gente fala que é migrante ilegal, seria ilegal, por exemplo, ajudar o migrante a conseguir trabalho, ou mesmo dar trabalho ao migrante. O migrante não teria direitos. Mas o que nós pensamos é qualquer pessoa que está dentro do Brasil, brasileiro ou não, tem direitos básicos e pode trabalhar. Hoje, em termos... antes o que a gente fazia, se a pessoa está sem documentos, a orientação é para se documentar, buscar uma entidade de assistência na rede local para obter o documento e aí poder ser contratada. O que hoje eu posso dizer, e aí pode mudar amanhã ou semana que vem, todos os prazos estão prorrogados. Isso inclui os prazos dos documentos. Então, qualquer migrante que chegue com um documento, mesmo que vencido, esse documento está válido, essa informação está no site da Polícia Federal, eu posso até botar o link depois no chat. E os prazos de estada também. Então, qualquer pessoa que entrou, como ela não conseguiu se regularizar porque a polícia está fechada, ela está automaticamente regular e pode ser contratada. É uma situação tanto bizarra, mas é possível. E como eu disse, a CTD, a Carteira de Trabalho Digital, pode ser emitida apenas com CPF. E por conta da pandemia, o CPF está sendo emitido pela internet, num procedimento em que o migrante preenche o formulário no site da Receita e depois envia um e-mail com comprovante de residência ou uma declaração, a cópia do passaporte ou da cédula de identidade do país de origem. E uma selfie, é uma coisa meio estranha, mas é uma selfie com um documento do lado do rosto, para dizer que é ele mesmo, e é emitido o CPF. E, como eu disse, não é crime empregar migrantes, não é ilegal e não há nenhuma previsão de irregularidade na legislação trabalhista. Então, com relação a isso, fique tranquilo. Eu queria aproveitar também, só para continuar nesse tema de regularização, para responder a pergunta de Amy Savoia. Nesse momento, qualquer pessoa que entra no Brasil não pode solicitar refúgio? Infelizmente, é isso. Porque as portarias que fecharam a fronteira, como eu disse, foram muito benéficas em determinado ponto, ou até, eu diria, muito flexíveis em termos de saúde pública, mas não vem ao caso. Mas, no final, elas dizem, qualquer pessoa que ingresse fora dessa portaria, ou seja, uma pessoa que não residia no Brasil, que vem, está inabilitada para o pedido de refúgio. Então, hoje, não é possível solicitar refúgio no Brasil. A promessa do governo é que, passada a pandemia, poderia solicitar o refúgio. E que a ideia é não estimular a vinda de pessoas ao Brasil. A nossa ideia, que é a mesma ideia do Acnu, é que, como eu disse, a pandemia parou o mundo, mas não parou a violação de direitos e as perseguições. Então, essa pessoa deveria ter uma forma de solicitar. A expectativa é que a gente consiga uma resposta judicial, ainda não conseguimos, temos um processo em andamento no Rio Grande do Sul, ou que, no pós-pandemia, a gente consiga uma discussão sobre como garantir a solicitação de refúgio. Mas o pós-pandemia é um tema tão complexo, que são tantas variáveis que a gente não tem muito o que comentar. Eu tenho um pedido, se o senhor pode, além de compartilhar os números que o senhor comentou no começo do nosso
encontro a relação das organizações de assistência ao migrante, porque nós trabalhamos com algumas ONGs, como o Acnur, por exemplo, Aldeias Infantis, Estou Refugiado, Cáritas e tudo mais, mas me parece, pela sua fala, que o senhor tem uma relação mais completa, que nós gostaríamos de ter acesso a ela para poder ampliar nossa atuação. E daí... Curiosamente, Juliana, já te interrompo. Eu não tenho essa relação sistematizada. Mas o que eu sugiro é porque eu trabalho em São Paulo e eu nunca tive estrutura para que a DPU pudesse sistematizar. O que eu sugiro é, nos locais onde tem o Acnur tem os mapeamentos que eles podem compartilhar, porque eles são bem mais estruturados que a gente nesse ponto. E aqui em São Paulo, eu acho fundamental focar nas... eu tenho três instituições que eu acho fundamentais. A Cáritas, que provavelmente vocês já conhecem, que tem uma atuação muito grande com refugiados. A Missão Paz, que inclusive tem uma orientação trabalhista. E o CRAE, que é gerido por um serviço religioso, mas é um órgão da Prefeitura de São Paulo, que tem uma pessoa só dedicada à empregabilidade. Então, se vocês pudessem... E o CRAE tem esse perfil de contratar migrantes. A pessoa da empregabilidade é também uma migrante. Então, se vocês puderem fazer esse contato, seria muito interessante. E em cada local, a gente pode ir buscando, assim, mas infelizmente eu não tenho sistematizado. Aí temos mais uma outra pergunta que eu acho que você está valendo. Ainda que o documento tenha vencido antes da pandemia... É válido. É válido. É válido. Aí, em termos práticos, o que a pessoa está fazendo? Na sua opinião, quais seriam as principais ações que a sociedade civil poderia ter nesse momento para impactar positivamente o cenário de refúgio, migração e, notadamente, as mulheres? Eu acho que seria muito importante ações de combate à xenofobia, porque o que todos os estudos mostram é que cenários de retração econômica e de emergência sanitária, eles são prato cheio para a xenofobia. E a gente acha que não, mas o Brasil tem um histórico de xenofobia latente, principalmente nos estados que têm mais concentração de imigrantes. São Paulo teve até uma morte recentemente por discussão contra a xenofobia. No sul do país, nas cidades do interior, enfim. O combate à xenofobia eu acho fundamental. E, principalmente, focar em ações que permitam que a pessoa ganhe dinheiro ou consiga se reorientar profissionalmente. Nesse cenário, não só do momento, mas do pós-pandemia. Eu acho que vai ser fundamental a gente trabalhar com alternativas de geração de renda. Isso eu acho fundamental. E referenciar as pessoas para os serviços que já existem, né? Eu queria aproveitar também... Silvia Tirola perguntou se existe diferença de procedimentos para refugiados e imigrantes. Em termos jurídicos, o refugiado é uma espécie do gênero maior migrante. Então, existem sim procedimentos de regularização para um e para outro que são bem conhecidos da rede de apoio e têm documentos diferentes, mas todos são acessados pela Polícia Federal, que funciona como órgão de atendimento do Ministério da Justiça. E também foi perguntado aqui sobre um projeto de lei, que é o 269920. Esse projeto de lei ele está inserido que eu até participei da redação e da construção dele. Ele é um projeto que tenta algo que nós chamamos de anistia. O que isso quer dizer? Conceder uma autorização de residência definitiva a todos os migrantes que estejam no Brasil, em razão, o fundamento desse projeto é a emergência sanitária. E outros detalhes que não bem mais específicos, como acesso a todos os benefícios, renda básica, conta bancária. Mas o ponto central dele é uma campanha de anistia. Como eu disse, o Brasil tem mais de 100 mil pessoas que estão penduradas, entre aspas, na solicitação de refúgio. Muitas delas não vão ser reconhecidas como refugiados e vão precisar de uma alternativa. E aí nossa ideia é que seria um momento para garantir uma autorização de residência estável, permanente para essas pessoas que estão no Brasil, especialmente considerando a dificuldade de circulação do momento. Mas a perspectiva concreta desse PL, infelizmente, é muito difícil de passar qualquer coisa
positiva para migrantes no Congresso. É uma pena. Doutor João, a gente tem também um trabalho que nós temos feito que nós identificamos todo o nosso trabalho de ajuda ao refugiado, tanto na empregabilidade quanto no empreendedorismo, ou mesmo às vezes nós conseguimos uma empresa que dê um curso de capacitação para que essa pessoa se profissionalize e recomece, nós temos um impacto muito grande em termos do português. Uhum. E nós estamos com algumas frentes, até mais tarde nós vamos falar sobre isso em relação ao português como segunda língua, né? E aí, o que nós entendemos é que quando a pessoa solicita o refúgio, o Brasil dá para ela um curso básico de português. Quando vocês fazem o contato com esse refugiado, esse migrante na DPU, o português vocês identificam como sendo também um problema? Olha, eu já identifiquei, já achei que fosse um problema maior. Hoje eu acho que não tanto. A gente tem um atendimento em que sempre eu trabalho com estagiários e eu sempre seleciono, aliás, para dar o bom exemplo, no meu próprio setor, eu criei uma cota para estagiários migrantes, ou seja, estagiários migrantes têm preferência. Nós temos estagiários de Cabo Verde, Guiné-Bissau, já tivemos de Uganda, Nigéria, Angola, Bolívia, etc. E sempre algum que fala inglês ou francês ou espanhol. O que eu percebo é um tema, sem dúvida. É importante estimular para que fale português, inclusive para sair das bolhas de imigrantes, para ter mais oportunidades, sem dúvida. Mas na prática não é tanto. A pessoa acaba aprendendo no dia a dia. Alguns países, como por exemplo a Alemanha, tem um modelo extremamente fechado. Olha, você só pode ser estagiário ou ser aprendiz se você tiver um nível B2 ou B1, se não me engano, do alemão. E o nível B1 é bem difícil, em qualquer língua, que é o nível de que você tem uma quase proficiência. E muitas vezes os migrantes, eu já vi relatos de pesquisa, dizendo assim, olha, se me deixasse vendendo fruta, eu aprendi alemão em um mês, só que não me deixam. Então, eu tenho que fazer um curso, mas eu nunca estudei meu próprio idioma, como é que eu vou estudar outro idioma? Então, eu sempre digo isso. É um problema? Mas a gente sempre acredita que se supera com o aprendizado diário e com cursos de apoio. E cursos em horários alternativos. A Prefeitura de São Paulo tem um cadastramento desses cursos no programa Portas Abertas. E esses cursos existem também em outros estados. O Acnu, o OIM também fazem parcerias com universidades. Existe em vários locais, isso pode ser pesquisado também, as chamadas Cátedras Sérgio Vieira de Mello, que são organizações nas universidades, em geral nas universidades públicas, que fazem pesquisas e dão apoio específico a migrantes e refugiados. Então, tem iniciativa. O que eu acho é não colocar o português como uma parede. Ele é uma dificuldade, mas não um empecilho à inclusão laboral. Doutor João, uma última pergunta para a gente encerrar aí para a nossa reunião é sobre a validação de diplomas. Uhum. A perspectiva de validação mais rapidamente está evoluindo, o senhor acha, ou ainda vamos seguir com aquele gargalo imenso de poucas universidades a custo muito alto? É a última pergunta essa. Eu fico feliz com essa última pergunta, porque é muito difícil o tema, né? A revalidação é um gargalo. Ao longo do tempo, a DPU, eu, por exemplo, nunca trabalhei muito com processos concretos de revalidação, porque existe hoje uma ONG que é especializada nisso, não sei se vocês conhecem, que é a Compassiva, que é financiada pelo Acnu e ela acompanha os projetos. O que nós estávamos discutindo até fevereiro com a Compassiva é que esse seria o ano da gente enfrentar o tema de um modo mais aguerrido. O que seria isso? Tem um procedimento nacional.
Não existe uma norma nacional, cada universidade faz do seu jeito, algumas muito flexíveis, outras absolutamente fechadas, até xenófobas, de não aceitar simplesmente a revalidação. E é um problema que a gente tem. A nossa ideia é recomendar até o fim do ano que haja um procedimento nacional simplificado, que não exija currículo de professor traduzido, por exemplo, ou que a gente pense em alternativas de traduções não juramentadas, que sejam feitas por particulares, sem a necessidade do tradutor juramentado com credenciamento na junta comercial. Isso já está em trabalho com a Compassiva, mas até o fim do ano, pelo menos, não tem nenhuma perspectiva de alteração. CELPE-BRAS, que foi perguntado pela Suzana, é outro problema. O CELPE-BRAS vai ser realizado agora em outubro. Já era um problema, com a pandemia mais ainda. O CELPE-BRAS ele é relevante tanto para a inclusão, especialmente do trabalhador de alta qualificação, como para os processos de naturalização, para quem não vem de país da língua portuguesa, mas vai continuar sendo um problema. E como a Eliane falou, exatamente, o número de validações é mínimo e a gente vai precisar enfrentar isso. É muito boa essa cobrança, porque era para a gente trabalhar isso quando veio a pandemia e a gente teve que focar tudo em auxílio emergencial, em outros temas. Doutor João, super obrigada pela sua... Era para ser em outubro, foi para dezembro. Suzana corrigiu. Doutor João, super obrigada aqui pelas suas palavras. Estou sendo aqui... O relógio está me pitando aqui. Não, eu sei, eu agradeço muito o seu tempo. A gente invadiu aí quase 10 minutos da sua disponibilidade. É isso. E eu queria, então, agradecer e pedir se depois surgirem outros assuntos, para convidá-lo uma próxima vez para falar para a gente, ou eventualmente se a gente pode continuar a comunicação também por e-mail. E tudo que o senhor tiver de dado, nos coloca no seu mailing de informação e que a gente, enfim, nosso propósito realmente é ajudar, é trazer mais dignidade para essas pessoas. E aqui tem muita gente com esse foco e fazendo ação concreta para isso.